Qual o propósito de Deus ao criar o homem? O propósito de Deus era de ter uma família de muitos filhos semelhantes a ele. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Trata-se de um assunto fundamental. Isso deve tomar conta da nossa mente. Devemos abrir nossos corações para que o Deus nos fale sobre o seu propósito. Não pode ser apenas um estudo de uma apostila. O conhecimento da glória que há no propósito de Deus deve tomar todo o nosso ser. O seu propósito, objetivo e alvo deve direcionar nossas vidas. Tudo em nossa vida, nossa maneira de viver, nosso comportamento, nosso trabalho e esforço é dirigido pela meta que temos. Por isso, o propósito de Deus deve se tornar o nosso propósito, o nosso alvo. Se queremos cooperar com Deus, devemos conhecer os seus desejos e o seu coração. Tudo que fazemos só terá valor eterno à medida que cooperar com o propósito de Deus. Um erro muito comum. Muitos de nós vivemos vários anos sem conhecer qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Queríamos erradamente que nosso alvo como cristão era chegar ao céu. Nós víamos a Bíblia como um enfoque humanista, o homem no centro de tudo. E concluíamos que o propósito era a salvação dos homens, tudo girando em torno do homem e de suas necessidades. Essa visão equivocada ocorreu porque sempre víamos o propósito de Deus começando com a queda do homem. Sendo assim, como o homem está perdido, a sua salvação se tornou o centro desse propósito. Aqui estava o erro, e aqui deve ser feita a correção. É claro que Deus quer salvar todos os homens. Podemos ver isto claramente nos textos de 1 Samuel 2, versículo 3 a 4, 2 Pedro 3:9 e João 3:16. Mas nós não devemos confundir aquilo que Deus deseja com aquilo que é o seu propósito. O propósito de Deus não surgiu com a queda do homem. É algo que já estava no seu coração antes da fundação do mundo. Diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. O propósito de Deus não começou com a queda do homem. É algo que já estava em seu coração antes da fundação do mundo. Pensemos um pouco sobre a seguinte argumentação. Se antes da fundação do mundo Deus tinha um propósito de salvar o homem, então ele seria cúmplice do pecado, porque necessitaria que o homem pecasse para cumprir o seu propósito. Quando Deus disse, não coma desse fruto, na verdade queria que o homem comesse e pecasse, ficando perdido em trevas. Desse modo, Deus poderia cumprir o propósito de salvar o homem e mostrar o seu grande amor. Ora, tudo isso é uma grande confusão. Deus jamais quis que o homem pecasse. A salvação não era o propósito do coração de Deus. A redenção foi necessária por causa da queda. A queda não foi programada para que houvesse salvação. Nós precisamos conhecer qual era a primeira intenção de Deus, qual era o propósito que Deus tinha no seu coração quando criou o homem. Qual o propósito de Deus ao criar o homem? Quando Deus fez o homem, ele queria ter filhos com a sua imagem, com a sua natureza e com a sua vida. Deus queria ter uma grande família que expressasse na terra a sua glória e autoridade. Quando Deus criou o homem, ele queria uma família de homens semelhantes a ele. Sabemos que cada ser vivo se reproduz segundo a sua própria espécie. Então, quando Adão e Eva se multiplicassem, reproduziam filhos à imagem de Deus. Esta seria a família de Deus, uma família de homens e mulheres santos, perfeito como Deus é. Que glorioso
e amoroso propósito.